Saudações a todos e todas. Vamos fazer um breve relato do projeto Abordagem Econômica para Planejamento de Modelos de Controle Online por Atributo, inspeção imperfeita. O projeto foi desenvolvido pela equipe composta pelo professor quem fala, coordenador do projeto, professor do Departamento de Estatística da Federal de Juiz de Fora, e tendo como colaborador, como outro membro da equipe, o professor Roberto da Costa Quinino, professor do Departamento de Estatística da Federal de Minas Gerais. Então, ambos trabalhamos com estatística industrial como nossa linha de interesse em pesquisa e extensão. Então, quando a gente fala em controle online por atributo, então seria uma característica de qualidade em que eu estou dando classificações para meu item de produção, meu item inspecionado. Na realidade, a gente está pensando que o item está classificado como conforme ou não conforme. São as duas classificações possíveis no modelo que a gente está estabelecendo. E a gente tem um processo de produção contínuo, com um horizonte infinito, ou seja, eu estou fabricando o mesmo tipo de item durante todo o tempo. E esse processo ele tem duas situações. Ou ele está sob controle, com uma fração de conforme P1, ou ele está fora do controle com uma fração de conforme P2 muito menor que P1 ou P2 menor que P1. Então, esse é a hipótese básica do modelo. A gente trabalhou. A gente também tem a situação que o processo pode sair da situação de controle por algum tipo de falha, e essa falha acontece completamente ao acaso, num instante de tempo discreto qualquer. Significa que cada item fabricado tem a mesma probabilidade do processo sair fora de controle na produção de cada item. Essa é a situação abordada. É como se o processo não tivesse memória e ele vai sair de controle em função de alguma falha externa. E após o processo sair da situação fora de controle, ele só vai retornar à situação original, a situação de processo controlado, caso ele seja ajustado, caso haja uma intervenção para trazer ele à situação de controle. Então, esses são os aspectos básicos da modelagem. Na modelagem também a gente está considerando que todo item inspecionado ele é descartado por característica do modelo estabelecido, e que a inspeção é imperfeita no sentido de ocorrerem erros de classificação. Então, eu tenho dois tipos de erro: o erro de classificar como não conforme o item conforme, ou o erro de classificar como conforme o item não conforme. Então, são as probabilidades, né, de ocorrência desses erros, probabilidades alfa e beta. A regra de decisão é que o item vai ser declarado não conforme. Caso o item seja declarado não conforme, o processo é ajustado e a produção haverá a produção de L itens até a próxima extensão. Ou então, se o item for declarado conforme, vão ser produzidos M itens até a próxima inspeção. Então, a gente tem um fluxograma desse processo. O fluxograma ele estabelece essas relações, né, das várias situações, e sempre considerando então que eu estou inspecionando um único item a partir de uma quantidade de itens produzidos, a partir de um tempo de produção. Aqui no caso, um tempo discreto. O modelo que se estabelece é um modelo de cadeias de Markov. Esse modelo estabelece as várias situações pelas quais o processo pode passar. Então,
No caso, a gente teria 6 situações que o processo poderia passar, as situações sempre de ajuste e não ajuste do processo, e as situações em que houve mudança no decorrer daqueles 5 de inspeção, a mudança não houve mudança e a mudança ocorreu antes do ciclo de inspeção. Com esses estados, eu consigo estabelecer, então, o que a gente chama de matriz de probabilidades de transição. Eu consigo estabelecer essa matriz de probabilidade de transição. Dessa maneira, eu consigo calcular todas as probabilidades de eu ir de um estado para outro. Esses são os estados possíveis. Essa cadeia não é absorvente, já que o ajuste retoma a cadeia para o estado inicial. A gente estabelece uma abordagem econômica, a gente tem um modelo de custos, onde consideramos custo de classificação, o custo de envio de itens defeituosos para mercados. É claro que esse custo vai ficar maior no caso do processo ficar fora de controle, e o custo de descartar tanto o item conforme quanto o item não conforme, e o custo de ajustar o processo. Então, basicamente, esses são os itens de custo considerados. Claramente, o custo de envio de item defeituoso no mercado é um custo mais difícil de ser apropriado, de ser determinado. A gente consegue então fazer um modelo com esses custos, uma simples soma, e claro que esse custo vai ser um custo relacionado ao estado, né? Aqueles 6 estados que a gente estabeleceu, aqueles 6 estados possíveis que a gente estabeleceu. A partir desse modelo probabilístico, conseguimos estabelecer uma expressão para o custo médio. A gente tem uma função para esse custo médio por item produzido, e então, com essa expressão de custo médio, a gente estabelece uma estratégia de otimização no sentido de encontrar os valores dos meus parâmetros de planejamento, que são os intervalos de inspeção em ml. Eu consigo estabelecer, então, um, um, um algoritmo de otimização no sentido de encontrar os valores de ml que minimizam esse custo médio. Nós utilizamos algoritmos genéticos porque eles dão uma precisão muito boa no sentido de determinar esse custo mínimo, determinar os intervalos de inspeção que levam a esse custo mínimo, e trabalham com muita facilidade quando eu tenho muito mais do que 2 parâmetros de planejamento. Então, essa é a nossa estratégia. Esse, basicamente, é o modelo que a gente trabalhou profundamente, no sentido de estar estabelecendo a robustez dele, de que maneira os custos de entrada, né, os custos estimados de entrada, eles estão impactando esses valores. Enfim, um trabalho de simulação e de estudo bastante grande. E a gente pode estar mostrando também uma generalização a esse modelo, no sentido que a gente pode estar estabelecendo mais do que 2 níveis de situação do processo. Eu posso estar estabelecendo o processo estando em 3 situações diferentes, né? E consigo estabelecer, então, decisões flexíveis, no sentido de quantidade de itens que são amostrados, no sentido de intervalos de inspeções, a partir de cada uma dessas decisões. Então, é possível estabelecer esse modelo generalizado, que vai estar se adaptando a todas as situações estudadas. Então, é um modelo geral, né? E esse modelo geral, então, ele nos leva a todas as situações estudadas, no sentido de estar estabelecendo uma única função de custo, uma única estratégia de otimização, e a gente vai estar conseguindo resolver melhores situações, em qualquer posição de nosso espaço paramétrico. Então, dando uma flexibilização muito grande.
no sentido de poder estar estabelecendo até aplicativos ou marcos, no sentido de estar conseguindo disseminar esse tipo de modelo no sentido de estarmos utilizando esse modelo. Tá? É claro que com esse modelo a estratégia é a mesma, é um modelo usando cadeia de Markov. A diferença é que a gente tem uma quantidade muito maior de parâmetros para ser localizados, né? A busca de uma quantidade muito maior de parâmetros para encontrar esse custo mínimo, esse menor custo. E aí estabelecemos como possibilidades, né, de pesquisa futura, uma abordagem semi-econômica, ou seja, a incorporação de objetivos estatísticos, e não só apenas objetivos econômicos, no sentido de, por exemplo, evitar que a quantidade de itens não conformes que vá ao mercado seja muito maior ou maior que uma determinada quantidade ou que determinadas quantidades. Então, é possível estar estabelecendo dessa maneira. A possibilidade de metodologias, né, para estimar esses parâmetros probabilísticos e um estudo para incorporar memória do modelo, memória nesse modelo, né, já que esse modelo é um modelo markoviano e ele não tem memória, né, já que não tem memória. Então, esses são um breve relato da nossa pesquisa e agradecemos a FAPEMIG pelo apoio, pelo financiamento e esperamos que possamos estar submetendo outro projeto no sentido de dar prosseguimento a esse nosso estudo, já que chegamos a resultados bastante interessantes, resultados que foram aceitos e publicados em revistas especializadas importantes. Então, era o que eu tinha para falar para vocês todos e agradeço a atenção.